Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannoti Visita Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinama Vitravatu Ano Divo Brahatah Parvatada Saraswati Yajatagantu Yajnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om. Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Alô, alô. Boa noite, namaskar, saudações a todos. We are discussing on the topic of understanding about scriptures. Estamos falando sobre o tópico do entendimento sobre as escrituras. So today is the second class. Every Wednesday we discuss about a particular scripture. Todas as quartas nós vamos discutir então sobre uma escritura particular. Now we have going through the section, through the topic introduction to the scriptures before choosing one scripture to contemplate. Estamos então passando pela introdução às escrituras antes de escolher realmente uma escritura que será abordada. So in the last week we had a brief overlook about the Vedas, which is the main scripture of the Hindus. Na aula passada nós falamos sobre os Vedas, que são as principais escrituras dos hindus. Okay. So we will be reflecting today upon the goal of the Vedas. Vamos falar hoje a respeito da meta dos Vedas. So there is a great text written by Adi Shankaracharya, known as the Viveka Chudamani. Viveka Chudamani means crest jewel of discrimination. Existe um texto sagrado escrito por Sri Shankaracharya, que é a joia suprema do discernimento, Viveka Chudamani. So it is a famous text, so which is read, which has become popular, which is read by many. É uma escritura que se tornou muito popular na Índia. So the third verse, in the third verse, Adi Shankaracharya writes, explains about the importance of human birth. No terceiro verso dessa escritura, Shankaracharya explica a respeito da importância do nascimento humano. So he writes, Durlabham trayame vaitat daivanugraha hetukam manushyatvam mumukshutvam mahapurusa shamshayah. This is a often quoted verse of Adi Shankaracharya explaining about the human birth, importance of human birth. Esse é um verso conhecido de Shankaracharya falando da importância do nascimento humano. So it signifies very rare indeed are these three things to obtain. A tradução é: muito raro, de fato, são essas três coisas de ser obtidas. The three things are very rare. It is a privilege to obtain. É um privilégio obtê-las. So it is obtained only through the grace of God. É obtido apenas pela graça de Deus. What are these three things? The human birth, the desire to know the truth, and the refuge of a person who shows the path to know the truth. Essas três coisas são o nascimento humano, o desejo de conhecer a verdade e ter como guia um mestre iluminado. So this human birth is a rare blessing. O nascimento humano é um privilégio raro, which we all have got. que todos nós conseguimos. This unique blessing has to be remembered always. Isso deve ser sempre lembrado. Then alone we'll be careful enough
not to waste this opportunity which we have got as a human birth. Somente se nos lembrarmos disso, seremos capazes de não desperdiçar essa bênção que recebemos. When we know the real value of a thing, we tend to take proper care of it. Quando sabemos do valor correto de uma coisa, nós cuidamos bem dela. So this human birth is a rare privilege. We should not waste this life. O nascimento humano é um raro privilégio, nós não devemos desperdiçar essa vida. This life of ours is like a staircase which leads to a state of being, a higher dimension of ourselves. A vida humana é como uma escadaria que nos leva a um estado de ser mais elevado, When utilized properly. quando utilizado de forma apropriada. So, through this human birth, utilizing it properly, we can attain a state of being which is immortal and ever existing, called as the Atman, the Self. Utilizando o nascimento humano de forma apropriada, conseguimos alcançar um estado de ser chamado Atman, ou ser. So, this human birth has an opportunity to realize who we are in our essence. O nascimento humano nos dá uma oportunidade de realizar quem nós somos em nossa essência. The human birth is a rare privilege. Raro privilégio. It is because only man is self-conscious, while other beings cannot. Porque o ser humano tem uma consciência especial, diferente dos outros seres. Since the man is endowed with this capacity of being self-conscious, the injunctions of the scriptures are applicable only to the human being. Pelo fato de ter essa consciência especial, os ensinamentos das Escrituras se aplicam a ele. The injunctions of the scriptures, the do's and don'ts which are applicable to the human being, is meant for us to realize our higher dimension. Os ensinamentos das Escrituras têm a função de nos fazer realizar nossa dimensão mais elevada. Only a human being can reflect upon what the scriptures say. O ser humano é capaz de refletir sobre o que as Escrituras dizem. None of the other beings, other species, can listen to Vedic scriptures. Os outros seres não têm a capacidade de ouvir esses ensinamentos. Only human being has the capacity to listen to the scriptures, comprehend them, and try to mold according to these directions. O ser humano tem a capacidade de ouvir esses ensinamentos, segui-los e tentar moldar sua vida na direção correta. Why other species cannot understand the Vedic scriptures is because of this. Por que os outros seres não conseguem entender os ensinamentos das Escrituras? Because they are not self-conscious, while the human beings is self-conscious. Porque ele não tem essa consciência especial. For the other species, there is no possibility for them to develop a mental inclination called as vritti to understand who one's real nature is. Nos outros seres não existe essa capacidade de desenvolver esse anseio chamado vritti de conhecer quem nós somos. Only in the human being, a vritti, a mental thought arises, inquiring who I am in my real essence. No ser humano surge esse questionamento, esse vritti, questionando quem sou eu em minha essência. There are 4 Vedas. Each Veda has got a great sentence called as Mahavakya. Existem 4 Vedas, sendo que em cada um deles existe um grande mantra conhecido como Mahavakya. This Mahavakya exactly points to who we are in our real nature. Mahavakya, ele aponta para o que nós somos em nossa natureza real. One of the statement is Aham Brahmasmi. One of the Mahavakya is Aham Brahmasmi. I am that Brahman, the supreme being. Um desses Mahavakyas é Aham Brahmasmi, que significa eu sou aquele ser supremo. This is the ultimate statement of the Vedas which a human being is supposed to realize. Essa é a afirmação mais elevada dos Vedas que o ser humano deve realizar. To reflect upon this Vedic statement, it is only possible for the human being. O ser humano tem essa capacidade de refletir sobre isso. Therefore, no other species have the capacity to have the direct experience of this Brahman, the supreme being. Os outros seres não têm essa capacidade de ter essa experiência direta de Brahman. Because they do not have a capacity to develop this mental thought. Porque eles não têm a capacidade de desenvolver esse pensamento. Only a human being who can look in the direction of this mental thought has an opportunity to realize. O ser humano já tem essa oportunidade. An opportunity
to have the direct experience of that Supreme Being. De ter a experiência direta do Ser Supremo. So this is also in Sanskrit known as Tattva Gnana, enlightenment or illumination. Essa experiência é conhecida como Tattva-gyana, ou iluminação. The real nature which is beyond our name and form, beyond our body and mind complexity. A nossa real natureza que vai além do nosso complexo corpo e mente. Tattva Gnana means it is the knowledge, Gnana, about the essence of the Supreme Being, what that Brahman is. É a respeito do que é o Ser Supremo. And what I, in my essence, called as Atman is. E a respeito do que nós somos em nossa essência. And to realize this Atman is one with that Supreme Brahman. E ter a experiência de que o Atman é uno com o Ser Supremo, Brahman. So, that is that Brahman, that is the essence, is the substratum upon which all this universe, all these individual beings is being superimposed. Esse Brahman é a essência que é a base de tudo que existe. The Atman, if we say, if it is equated as human being, o Atman, ele é equivalente ao ser individual. And if the Brahman is equated as the Supreme Being, e Brahman, o Ser Supremo. If we cancel out the human aspect and if we cancel out the supreme aspect, what remains is only the being. Se nós cancelarmos o aspecto humano e o aspecto do Supremo, vai permanecer apenas o ser. So only when we cancel out the human aspect, when we remove all the limitations in our individual Atman, quando removemos do nosso Atman individual todas as limitações, so finally what we are is the existence itself, that is called as Sat. O que nós somos em essência é apenas a existência. And not is this Sat is just not as a object which is jada, which does not have. It has got a inherent capacity of consciousness called as Chit. A existência não é dry. Não é algo vago ou seco, mas é a nossa consciência pura. So consciousness, that which is Sat, existence absolute, that which is Chit, consciousness absolute, is the bliss absolute called as Ananda. Aquilo que é a existência absoluta, aquilo que é a consciência absoluta é a felicidade absoluta. So when the limitations of the human aspects are removed, the being aspect shines, that is called as Satchidananda. Quando as limitações do aspecto humano são removidas, o que permanece é apenas a existência, Satchidananda. The essence of the individual, the essence of the Brahman are identical. A essência do ser individual e do ser supremo são idênticas. This realization is known as enlightenment or called as Tattva Gnana. Esse tipo de realização é conhecido como Tattva-gyana, ou iluminação. It is also called as the moksha or the liberation. Também conhecido como a libertação. It is due to the great kindness on the part of the Ishvara, the God, we have got this human birth. Por causa da compaixão do Ser Supremo, Ishvara, nós conseguimos o nascimento humano. The purpose of this form is to obtain this Tattva Gnana, the final knowledge. O propósito do nascimento humano é obter o conhecimento final. Since only we have the ability to do so. Nós temos a habilidade de fazer isso. All other abilities are common to all species, but only human being has got a special aspect to reflect and realize his higher self. O ser humano tem essa capacidade especial de refletir e realizar o seu ser superior. Only human species can gain this eternal freedom, eternal wisdom. O ser humano é capaz de conseguir essa liberdade eterna. To realize this eternal wisdom, we have to overcome 4 major faults. Para realizar essa sabedoria suprema, nós temos que superar 4 principais obstáculos. The first one is called as Brahma, a faulty understanding. O primeiro obstáculo é um entendimento errôneo. See, we have got 2 words. One is phenomena, another one is noumena. Existem 2 palavras, fenômeno e nômeno. So we always keep using the word, describing this world as the phenomenal world. Nós descrevemos esse mundo como o mundo dos fenômenos. The totality of this universe along with the beings is referred as noumena. Nômeno? Noumena.
A totalidade dos seres no mundo é conhecido como nômeno. When we reflect upon the dictionary meanings of this phenomena means that which appears to be. Quando refletimos sobre o significado disso, como está no dicionário, significa fenômeno, significa aquilo que parece ser. So, nominal means that which is. E nômeno significa aquilo que é. So, due to the faulty understanding, we have taken what we appear to be as true. Devido a um entendimento errôneo, nós tomamos aquilo que parece ser como se fosse aquilo que é. By taking what is not as true, we are rejecting what we are. Tomando aquilo que não é a verdade e aceitando isso, nós rejeitamos o que nós realmente somos. In essence, we are that supreme Brahman, but we are faultily identifying with this body and mind as a person. Em realidade, nós somos o Ser Supremo, mas nós erroneamente nos identificamos com o corpo e com a mente. So, one of the texts called as Drigdrishya Viveka describes the entire Vedanta in 5 words. Um dos textos sagrados conhecidos como Drigdrishya Viveka descreve what? In 5 words. Descreve em 5 palavras what? So, Asti, Bhati, Priyam, Nama, Rupa. These are the 5 words. In these 5 words, it describes everything. Asti means existence. Sat. Asti significa sat, existência. So, Bhati signifies consciousness, chit. Bhat significa consciência, ou chit. Priyam signifies the ananda, the blissful aspect, the absoluteness. Priyam significa o aspecto da bem-aventurança. The another 2 is the nama and the form, which is transient in nature. Os outros 2 é nama e nome e forma, que são transitórios por natureza. So everything in this world which has got a form has got a name. Tudo nesse mundo que possui forma, possui nome. So name and form keeps on changing. It is our experience. É nossa experiência que o nome e a forma seguem mudando. But we forget to pay attention. This name and form also consist another 3 aspects, Sat, Chit, Ananda aspect. Mas o nome e a forma possuem um aspecto Satchidananda também. So Satchidananda is the absolute aspect of every name and form. Satchidananda é o aspecto absoluto de qualquer nome e forma. So name and form is called as the phenomenon. Nome e forma é conhecido como o fenômeno. For every phenomenon, there is a substratum called as Satchidananda Swarupa, that is real essence, that is called as the nomenon. Para cada fenômeno existe uma essência, que é o chamado Satchidananda Swarupa. So, phenomena is what appears to be, which is transient, which keeps on changing. Fenômeno é aquilo que parece ser, que é transitório, que segue mudando. Nomenon is Satchidananda Swarupa, which is existence absolute, consciousness absolute, and bliss absolute, which actually is. Nômeno é a existência absoluta, a consciência absoluta e bem-aventurança absoluta. E é isso que é realmente o que é. So the first obstacle is to be removed. This is the faulty understanding called as the Brahma. O primeiro obstáculo é conhecido como Brahma, que é o entendimento errôneo. So second obstacle is in Sanskrit called as Pramada, because we have a tendency to forget everything what we know as right. O segundo obstáculo é o esquecimento, a tendência que nós temos de esquecer tudo aquilo que realmente é correto. So, in scriptures we keep on seeing that there is a repetition of an idea explaining the same things again and again. Nas escrituras nós vemos que existe uma repetição das coisas, explicar as coisas muitas vezes. Why it is because we have an inherent difficulty called as pramada. We tend to forget what we know as right. Isso acontece porque nós temos uma tendência em nós de esquecer aquilo que é correto. Because we have formed a habit for a long period of time, for millions of births, that we take what is not true as true. It has become a habit. Porque tornou-se um hábito em nós, por muitos nascimentos, tomar aquilo que é errado como se fosse certo. We very easily, naturally take name and form as true, but in our experience we notice that it is changing. Nós tomamos as coisas constituídas de nome e forma como se fossem totalmente verdadeiras, mas elas seguem mudando constantemente. According to scriptures, that which changes is not truth. De acordo com as escrituras, aquilo que está sempre mudando não pode ser verdade. That which is not changing is truth. Aquilo que é imutável é a verdade. So it describes
abhaditatvam tat satyam. That which does not change is the truth. O imutável é a verdade. So, pramada is the second obstacle which we face. We tend to forget what we know as right. Pramada, que é o segundo obstáculo, é a tendência que nós temos de esquecer aquilo que é correto. It is because of the habit which we have formed for millions of births to take name and form phenomena as the truth. É um hábito que formamos por muitos nascimentos, esquecer, tomar o nome e a forma como se fosse verdade. To overcome this habit, the scripture says to repeat, to contemplate on the essential aspect, that is the nominal, what it is. As escrituras nos aconselham para superar esse mau hábito, refletir naquilo que é a essência, o que é. So, the third aspect is called as the karana patava. It means being dogmatic. We tend to hold on to our opinions very strongly. O terceiro obstáculo é ser muito dogmático, ou seja, você se firmar apenas nas suas opiniões pessoais fortemente. To the false understanding, we become dogmatic, hold on to it, to the false opinions very strongly. Ou seja, você firmar-se em opiniões erradas fortemente. So this is another obstacles which we face to attain the eternal wisdom. Esse é um outro obstáculo que as pessoas cometem no caminho para obter a verdade. The opposite word of dogmatic is pragmatic, being practical in our approach to put it into the investigation and see what is right, what is wrong. O oposto disso é ser pragmático, ou seja, colocar em prática o que nós entendemos para entender o que é e o que não é. Practical means it should match with the experience, with the scriptural saying and our intellectual understanding. All three should match. Then only it is called as pragmatic. Uma coisa é pragmática apenas quando está de acordo com a experiência So one is scriptural saying. Os ditos das escrituras. Another is intellectual understanding. Um entendimento intelectual. Third one is experiential level. E o nível da experiência. So these three, when it matches, then only we call it as pragmatic. Quando está de acordo com esses três, então nós chamamos de pragmático. Just if it is intellectually convincible, but it does not agree with the scriptures, that is not called as pragmatic. It is called as dogmatic in nature. Se for uma coisa que é convincente apenas em nível intelectual, mas não está de acordo com as escrituras, isso não é pragmático, é dogmático. So all our experiences should should overcome this obstacle. That is called as karana patava, means not being dogmatic but being pragmatic. Então nós devemos superar esse obstáculo de não ser pragmático apenas sendo dogmático. The fourth obstacle we call it as vipralipsa. In Sanskrit we call it as vipralipsa, means we have a urge for getting importance. O quarto obstáculo é que as pessoas têm um anseio de ter uma importância pessoal. To stand out better than the others. E se destacar dos outros. So this is also called as the ego. Isso vem do ego da pessoa. What is ego in the simplest sense? It is nothing but strongly identifying with this changing aspect which is name and form. O que é o ego? O ego é você se identificar fortemente com o aspecto mutável de si mesmo, nome e forma. Not recognizing the nominal aspect, that which is Satchidananda aspect. Não reconhecer aquilo que é o aspecto verdadeiro, Satchidananda. The Satchidananda aspect which is supporting me is the same substratum which is supporting all the other names and forms. O substrato que está me dando suporte é o mesmo substrato que dá suporte a todos os nomes e formas. Because of the habit, this ego, the identification of the name and form, has become natural to us. Por causa desse obstáculo, Because of the ego, identifying with name and form has become natural. Por causa do ego, essa identificação com o nome e forma se tornou natural conosco. So, there is another challenge to overcome. The urge of getting importance. Então esse é um outro obstáculo a ser superado, esse anseio de você ter uma importância pessoal. So why scriptures continuously says to shed our ego, to shed our egos. Por isso as escrituras sempre nos aconselham a diminuir o ego. So to overcome these subtle obstacles is possible only by taking refuge under a guru.
Para superar esses obstáculos é possível apenas tomando-se refúgio em um guru. And there is no other method. Não existe outro método. People who want to make money, they always associate with a successful businessman. As pessoas que querem ganhar dinheiro, elas sempre se associam com pessoas que têm essa capacidade. People who want to become a successful lawyers, first work under a lawyer as a junior. Aqueles que querem se tornar advogados de renome, eles trabalham como estagiários de grandes advogados. One who wants to become a good doctor, he works under the senior doctors first to gain experience and build up their careers. Os médicos também, eles fazem residência e aprendem com os médicos mais velhos até evoluir na carreira. In contrast, if we wish to obtain this tattva gnana, the final truth to know, we should associate with the gurus, the mahatmas who have treaded this path. Da mesma maneira, se nós queremos alcançar essa realização suprema, nós devemos tomar refúgio no guru que já trilhou esse caminho. We should not feel shy to keep the company of the holy. Não devemos ter vergonha de buscar a companhia dos santos. So one should associate with the Mahapurusha, with the holy company. Deve se associar com a companhia sagrada. So Sri Ramakrishna gives a very beautiful example of a silk trader. Sri Ramakrishna dá um bonito exemplo de um mercador de tecidos. So silk trader, in the silk there are various types in the silk quality. Existem várias qualidades de seda. So these types are being numbered in various ways as number 40, number 41, number 42, so on. Essas qualidades da seda são numeradas em diferentes números de acordo com a qualidade. We do not know which number is of which type. Nós, leigos, não sabemos qual número é de qual tipo. So one who is expert in the trade of silk, he can clearly understand which number it is, what quality it is. Aquele que é profissional nesse ramo consegue entender, de acordo com o número, qual é a qualidade da seda. For such a trader, for such an expert trader, it is not difficult for him to identify which quality is better. Para um profissional dessa área, não é difícil para ele identificar. So, associating with an expert trader, we also learn to recognize which silk is better. Associando-nos também com um profissional, nós aprendemos também a reconhecer qual é a melhor seda. Because he shall teach us how to recognize the numbers of the quality of the silk. Que ele vai nos ajudar a reconhecer a qualidade da seda. From one type to the another. De acordo com os tipos. Similarly, in the spiritual life, an advanced teacher or an illumined soul easily, through his understanding, removes our obstacles inside. Da mesma maneira, um mestre espiritual, por causa da sua experiência espiritual, ele pode remover de nós os nossos obstáculos. Makes our spiritual path much easy. Tornando o nosso caminho espiritual mais fácil. So, one of the Chandogya Upanishad says the importance of taking a refuge under a guru. Um dos Upanishads, chamado Chandogya, fala sobre a importância de tomar refúgio em um guru. Acharyad adhyaiva vidya vidita sadishtham prapyati. It means the knowledge, which the knowledge about the truth obtained from a guru, he gets established in one's life. O conhecimento de Deus obtido através de um guru faz a pessoa se estabelecer. So this is the proper method of getting the tattva gnana, enlightenment, the knowledge of the enlightenment. Essa é a maneira de alcançar a iluminação. So, second, another Upanishad called as Mundaka Upanishad says like this. Um outro Upanishad chamado Mundaka diz da seguinte maneira: Vijnanartha gurume vabhigachet. Vijnanartha gurume vabhigachet. Surrender to the guru if you want to obtain the tattva gnana. Entregue-se ao guru se você quer obter tattva jnana. So, we cannot obtain the tattva jnana by taking tuitions at the home. To what? Tuitions. Just a teacher takes a tuitions in the home to teach some lessons. It is not like that. I could not get it. Tuition means the teacher who teaches the academics in the houses. Sim, não é como um professor que vai na sua casa para ensinar. So, tattva jnana, one should really take refuge, one who has to tread in this path.
Mas é diferente, porque a pessoa tem que realmente tomar refúgio no guru, né, naquele que se ele quer seguir esse caminho. In the relative world, we pay to a teacher to teach us something. He comes to the house sometimes to teach us. No mundo relativo, as pessoas pagam um professor, o professor vai até a casa dela e ensina. So, in this case, the importance of a teacher is reduced and the student's value is increased because he pays. Nesse caso, o valor do professor é reduzido e o valor do estudante é aumentado, porque ele paga o professor. So this type will not work out in the path of the spiritual life. The disciple who wants to know should take refuge under a guru, should surrender. Student should surrender to the teacher. Mas isso não funciona no caminho espiritual, porque o estudante no caminho espiritual deve se render, deve se entregar ao guru. Because of this, the debt to the teacher cannot be repaid. Por causa disso, o débito ao mestre não pode ser pago. So why the teacher who teaches in the spiritual life is always kept with highest reverence. Portanto, o mestre que ensina a verdade espiritual sempre é mantido na mais alta reverência. So here Shankaracharya is writing in this verse, Mahapurusha Samsheha, total submission of the Guru is needed, one who wants to tread in the path of spiritual life. Shankaracharya diz então que total submissão ao guru é necessário daquele que está trilhando o caminho espiritual. So here is a beautiful anecdote to explain about this importance of a teacher in life. Uma história para ilustrar a importância do professor na vida. So somebody asked to a Mahatma, to a sannyasi, Maharaj, how the final knowledge is obtained in life? He asked this question. Uma pessoa pergunta para um monge, como é obtido o conhecimento supremo da vida? So he asked, Swami, how can one obtain the final knowledge in life? Ele pergunta, Swami, como uma pessoa pode obter o conhecimento final da vida? So that monk replied back with another counter question to him. Esse monge responde com uma outra pergunta. So he said, how do you light a lamp? Como você acende uma lamparina? Because the wick of an unlit lamp is touched with the wick of a burning lamp only. Porque wick o algodão, né? O algodão da lamparina que não está acesa, ela é tocada numa lamparina que está acesa já. So that which is not lit, the lamp which is lit has to come and touch it, then only it gets lightened. A lamparina consegue a sua luz de outra lamparina. So similarly, a teacher who has treaded this path, only when he explains, those obstacles are removed in our life. Da mesma maneira, o mestre, quando ele vem, ele explica e remove os obstáculos. Because the obstacles really hamper the spiritual progress. Porque os obstáculos realmente eles obstruem o caminho espiritual. Here the light of the lamp means knowledge. A luz do conhecimento aqui significa a luz da lamparina aqui significa conhecimento. The unlit lamp signifies the ignorance. A lâmpada não acesa, a lamparina não acesa significa ignorância. The removal of the ignorance is only by bringing the knowledge. Remover a ignorância ocorre apenas quando se traz o conhecimento. So a real teacher, by imparting the knowledge, removes the wrong understanding, faulty understanding of the disciple. O mestre então remove o entendimento errado que o discípulo tem. Not only that, the body of a real teacher emits very subtle vibrations. Não apenas isso, mas o corpo de um mestre verdadeiro emite vibrações sutis. These vibrations automatically invoke a subtle vibrations within us. His presence itself is sufficient to inspire. As vibrações do mestre invocam as mesmas vibrações em nós. Então a presença dele já é suficiente para nos inspirar. These vibrations also bring happiness to us. E traz também felicidade. And sometimes, even without uttering, one imparts the spiritual truth to the disciple. Muitas vezes, mesmo sem dizer nada, o mestre imparte o conhecimento espiritual ao discípulo. So Swami Shivanandaji Maharaj, Mahapurush Maharaj, he was known as Taraknath Ghoshal in his pre-monastic life. Um discípulo de Ramakrishna, Swami Shivananda, na sua vida pré-monástica era chamado de Tarak. So he was sent, he came to Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna sent him to meditate at some place, maybe in this Panchavati.
Uma vez ele foi visitar Shri Ramakrishna, Ramakrishna aconselhou que ele fosse meditar em outro lugar, no Panchavati. So when he was meditating, he was unable to overcome an obstacle in his mind. E enquanto ele estava meditando, ele não era capaz de superar um obstáculo que surgia na sua mente. So Shri Ramakrishna came to the place where Mahapurush Maharaj was meditating. Tarak was meditating. E Ramakrishna foi então até esse lugar onde Tarak estava meditando. So he went there. So Tarak also noticed that the master Shri Ramakrishna has come in front. Ramakrishna foi até lá e Tarak notou que Ramakrishna tinha ido lá. So Shri Ramakrishna, with a graceful look, he looked into the eyes of the Taraknath. E Ramakrishna, com o olhar gracioso, olhou para os olhos de Tarak. That look itself, the compassionate look, the gracious look of the Shri Ramakrishna, lifted the mind of the Tarak, the Mahapurush Maharaj, to another plane, overcoming that obstacle. Apenas o olhar de Shri Ramakrishna fez com que a mente do Tarak se elevasse a outro plano, superando aquele obstáculo que ele tinha. So Shri Ramakrishna could transmit spirituality directly, even without uttering the words. Ramakrishna era capaz de transmitir espiritualidade diretamente, mesmo sem palavras. So the Vedas say, so how the gnana is obtained? Only by a lit lamp lights the unlit lamp. Então os Vedas dizem que o conhecimento é transmitido dessa forma, da mesma maneira que uma lâmpada, uma lamparina acesa transmite a outra lamparina que não está acesa. By conveying the real knowledge, the ignorance is overcome. Ao transmitir o conhecimento real, a ignorância é superada. The ignorance is overcome through the right knowledge only. Ignorância é superada pelo conhecimento correto. So the Vedas also declare, if you want that final truth about that existence absolute in this life, it is very good to attempt for it. O todo? Vedas. Os Vedas dizem que é muito bom se você quer buscar esse conhecimento. Because only in human birth it is possible. Porque no nascimento humano isso é possível. Else, it says, it warns, your life has been a great waste if you do not attain that final truth. Se você não luta para alcançar essa verdade, a sua vida é um desperdício. Why it is said so? Because we do not know the future birth, whether I am going to be a human being or not. Isso os Vedas dizem, porque nós não conhecemos a respeito dos nossos nascimentos futuros. So this is from the Kenopanishad. Ihache davedhita satyamasti nache dihaiva dina mahati vinashtihi. If you attain that final truth, your life is blessed. Se você obtém essa verdade final, a sua vida é abençoada. If not, your life has been a great waste. Se você não luta por ela, a sua vida é desperdiçada. So the Vedas inspire us to try for that final realization. Por isso os Vedas nos inspiram a lutar para obter essa realização final. So the descriptions given in the Vedas can be divided into two parts. As descrições dadas nos Vedas podem ser divididas em duas partes. The first part is called as the Vidhi Bhaga, the Karma Kanda, the section which is instituted for performing actions in our relative life. A primeira parte é chamada Karma Kanda, que são instruções de como levar uma vida relativa de forma correta. It contains all the rules for our life and actions. Contém muitas regras para as nossas vidas, para as nossas ações. Living according to these rules removes our inherent strong desires. Viver de acordo com essas regras diminui os nossos desejos. Because any rule is a discipline. We discipline ourselves to overcome certain obstacles. Porque toda regra é uma disciplina, e a disciplina nos ajuda a superar obstáculos. Not only that, by following these rules, we experience sukha and shanti, the happiness and peace in our lives. Não apenas isso, mas seguindo essas regras, é possível obter sukha e shanti, que é a alegria, a felicidade e paz. The scriptures always says to practice self-control. The purpose of it is to make us experience the happiness and peace in our life. As escrituras sempre nos aconselham a praticar o autocontrole. Para quê? Para obtermos felicidade e paz na vida. If I am driving a car, if there is no control, the clutch or the brake in it, we will go and hit somewhere. Se eu estou dirigindo um carro e o freio falha,
é muito provável que você vai bater em alguma coisa. So self-control, these clutch and brakes are needed. The control is needed to enjoy our journey. Portanto, o autocontrole é necessário para desfrutar a nossa jornada. To enjoy our ride. Desfrutar our what? To enjoy our ride. A nossa viagem. Similarly, self-control, the scriptures continuously say, only to make us experience the higher happiness and peace in the relative life, relative truth. As escrituras, então, elas dão essas regras para nos conseguirem a felicidade, a paz relativa no mundo da vida relativa. So, this part of the Veda decides what should be done and what should not be done to experience maximum happiness and peace in our relative life. Então, essa parte dos Vedas nos aconselham o que fazer, o que não fazer, de forma a termos a máxima experiência de felicidade e paz na vida cotidiana. This is called as Vidhi Bhaga, the section which is meant for, which deals with the actions in our relative life. Essa parte dos Vedas é a parte que lida com as ações na nossa vida relativa. So, the second part of the Veda investigates about the Yathartha Vastu, the real object, the real goal of human life. A segunda parte dos Vedas é uma investigação a respeito da meta suprema da vida humana. But the method of investigation is different from the worldly methods. Mas o método de investigação é diferente dos métodos mundanos. Because in the things of the world, we know it only through the senses, through the mind and the intellect. Porque com relação às coisas do mundo, nós conhecemos as coisas usando os sentidos, o intelecto e a mente. So to understand the Yathartha Vastu, the real object, the real goal of our life, the method employed is totally different. Mas o método para alcançar a meta suprema da vida humana é diferente. Because to know certain things in the world, we need senses, mind and the intellect. Through these only we know a thing outside of ourselves. Porque para conhecer coisas fora de nós precisamos dos sentidos, da mente, do intelecto. But one who wants to understand the real object, the real truth of oneself, so the knowledge cannot be known through the senses, mind and the intellect. We have to transcend these limitations. Mas o conhecimento a respeito de nós mesmos não pode ser obtido através dos sentidos, do intelecto, da mente. Nós temos que transcender certas limitações. So when we transcend these limitations, we come to the realization of the substratum which supports all the phenomena. Quando superamos nossas limitações, chegamos a conhecer o substrato que é a base de todo o mundo dos fenômenos. When we overcome what appears to be, we realize what it is. Quando nós superamos aquilo que apenas parece ser, nós realizamos aquilo que realmente é. Not only this, each of our five senses know about an object in very limited way. Não apenas isso, cada um dos nossos órgãos sensoriais conhece os objetos apenas de forma muito limitada. The area of knowledge through our eyes known is very limited. O conhecimento que obtemos, por exemplo, através dos nossos olhos é muito limitado. Because the eye can only see a form, it cannot hear. Porque os olhos apenas podem ver uma forma. The very nature of the senses of the eye is only to see, not to hear. Means there is a not complete knowledge of an object. Não existe um conhecimento completo a respeito de um objeto, ele é capaz apenas de ver. Similarly, the instrument, the sense instrument called as ears, has the capacity to listen and not touch. In its nature, it is limited. O órgão, por exemplo, da audição, os ouvidos, tem a capacidade apenas de ouvir. É limitado. Because anything which we know through the senses is a limited knowledge. Então, tudo aquilo que nós conhecemos através dos sentidos é um conhecimento limitado. Even if all the five senses combine together, the knowledge which we understand is also limited. Mesmo a combinação dos cinco sentidos é um conhecimento limitado. Because we can only recognize something in its entirety only if you have a prior knowledge about it. Nós somos capazes de conhecer uma coisa em sua totalidade apenas se nós tivermos um conhecimento prévio sobre isso. So if we have a prior knowledge of an object, then only we can have a total understanding of that object. Prior knowledge? Prior. Prior means what? Before? Prior knowledge is not like this one. Means the how this object has come into being.
O conhecimento a respeito de como é a origem dos objetos. Então nós seremos capazes de conhecer o que é um objeto. So we are inquiring about what object is, how it came. The prior knowledge we do not know. The cause is not known. We are dealing only with the effect. Nós não conhecemos a causa dos objetos, estamos lidando apenas com os efeitos. Because of it, even the combination of the 5 senses cannot bring the complete knowledge, because we know only about the effect, not about the cause. Por isso, então, o conhecimento através dos 5 sentidos é limitado, porque nós conhecemos apenas os efeitos e não a causa. Only when we understand the nature of the cause, then only the total understanding of the object is known. The total understanding of the effect is known. Sabemos somente, então, quando conhecemos a causa, conhecemos o efeito. So to understand this causal nature of everything, Vedanta is needed. Por isso, para entender essa natureza causal das coisas, o estudo da Vedanta é seguido. Vedanta is needed to obtain that knowledge which teaches about the true essence of everything. A Vedanta ajuda a alcançar aquele conhecimento que é a verdadeira essência de tudo. So about us, the Vedanta teaches about the essence of ourselves, the divine nature. A respeito de nós mesmos, a Vedanta ensina a respeito da essência de nós mesmos. So in the Vedas, there is few sentences which deal with the worldly objects also. Nos Vedas existem alguns mantras, algumas sentenças, que falam sobre os objetos mundanos também. So one of the sentences is like this: Agnirihamasya bheshajam. Agnirihamasya bheshajam. It means fire melts the ice. Only it means that fire melts the ice. Fire melts the ice. Um dos versos é o fogo, ele danifica os olhos. So the one of the mantra of the Veda says the fire melts the ice. Ele diz, o fogo danifica os olhos. This is a common knowledge which is seen by all, which is known by all of us, because it is visible to our senses. Isso é um conhecimento que todos nós sabemos. Os nossos sentidos conhecem isso. We do not need the Vedas to tell, which we already know, which is already obvious, known through our sense objects. Nós não precisamos dos Vedas para conhecer aquilo que já é óbvio. The greatness of the Vedas is that it explains about the things that cannot be known through observation and experiment. A grandeza dos Vedas está em que ele explica, ele nos dá conhecimento daquilo que não pode ser obtido através de apenas observação. So why there are two things in Vedas, two parts. One is Vidibhaga, which deals with the objective world. Então existem duas partes nos Vedas. Uma delas é a parte que lida com o mundo dos objetos. So second part, which deals with the yathartha vastu, the real object, what it is. E a segunda parte lida com a essência dos objetos. The greatness of this part of the Veda is to explain that which cannot be known through observations and experiments. A grandeza dessa segunda parte dos Vedas é que ela explica aquilo que não pode ser visto apenas com observação ou experimento. It explains about that ultimate truth which cannot be captured through our senses and minds. Fala sobre a verdade que não pode ser capturada apenas pelos nossos sentidos e pela mente. This knowledge is known as Upanishadic knowledge. Esse conhecimento é chamado de conhecimento dos Upanishads. So, according to these teachings, when we go, all the fault understanding will be destroyed. Se nós seguirmos esses ensinamentos, todo o conhecimento errado será eliminado. This is where the knowledge of the Vedas importance comes in. Aí que está a importância dos Vedas. So, and these teachings have cannot cheat us, cannot mislead us. Esses ensinamentos nunca podem nos levar no caminho errado. Why it is? Because it is the knowledge itself. The very nature of the knowledge is to remove the ignorance. Porque eles são o próprio conhecimento, e a própria natureza do conhecimento é remover a ignorância. So because the fire, the light cannot bring the darkness, the very nature of the light is to remove the darkness. A luz não pode trazer a escuridão, a própria natureza da luz é remover a escuridão. So this part of the Veda which deals with that which cannot be explained, which cannot be known through our senses, it explains. Então ele explica sobre aquela parte do conhecimento que não pode ser conhecida apenas através dos sentidos. The power of this teaching is to remove the ignorance.
O poder desses ensinamentos é remover a ignorância. So the goal of the human life, as Vedas describe, is to know that supreme being. It describes as Brahman. Então a meta dos Vedas é conhecer o Ser Supremo, que é descrito como Brahman. The supreme being is present everywhere and at all times. O Ser Supremo está presente em todas as partes e em todos os momentos. Not only that, it is in everything, pervading in and out. It is pervading everything. E ele permeia todas as coisas. Yet, it is also separate from everything. Ao mesmo tempo, ele é separado de tudo. So when we say it is pervading everything at all times and everywhere, it means it is pointing to the Satchidananda aspect of every object. Quando diz que ele permeia tudo, está querendo dizer que é o aspecto transcendental. So when we say it is also separate from everything, means it is not name and form also, to distinguish the transient nature of name and form. Quando ele diz que é separado de tudo, é para distinguir a forma transitória do nome e da forma. Because the Brahman, that supreme being, is the substratum for all this phenomenal world which appears to be. O Ser Supremo é o substrato de todo esse mundo fenomenal que apenas parece ser. Without that substratum, nothing can appear to be. Sem esse substrato, nada pode ser. To give an example, the reflection in the mirror is there because I am standing in front of it. Para dar um exemplo, o reflexo no espelho existe porque eu estou na frente dele. So if I am not there, there is no reflection in the mirror. Se eu não estou na frente do espelho, não existe reflexo. The reflection in the mirror says that there is a real object called as I am. O reflexo no espelho mostra que existe um objeto real, que sou eu. Similarly, the phenomenal, what appears to be, there is a substratum behind that the Vedas call it as the Brahman. Da mesma maneira, o fenômeno, aquilo que parece ser, existe um substrato por trás dele, e esse substrato é Brahman. It seems to be different and separate, though in this visible world, it seems that the reality is different and separate. Parece apenas que ele é diferente e separado. But there are no divisions or fragments in this non-dual essence of the Brahman. Mas não existe divisões ou fragmentos nessa natureza não dual de Brahman. That supreme being, that reality, that truth in me, in you, in the objects, in the others, it is inseparable. Essa realidade é inseparável em todos os objetos, em mim, em você, nos objetos. Because of this, the Brahman is indivisible. It cannot be differentiated. Brahman é indivisível, não pode ser diferenciado. It cannot be objectified. It cannot be an object of anything. Não pode ser objetificado, não pode ser objeto de nada. So it is the essence of all the things. É a essência de todas as coisas. See, the only way the Brahman, this aspect of the truth, can be experienced through the process, the Upanishad says, called as neti neti, rejecting not this, not this. Como ter conhecimento desse Ser Supremo é um processo net. This method of discarding not this, takes to that point where what truth is. Esse método net, que é não é, leva para o que é. Means all that which is objectified when it is negated, the subject remains because it is the substratum. Repeat. All the negation when we do, objective negation when we do, finally what remains is the substratum which supports it. Quando se segue esse método da negação, net, que se nega aquilo que não é, o que se alcança é aquilo que é o substrato. So this is the method taught in the Upanishads to reject all the limitations, all the superimpositions upon ourselves. Esse é um método recomendado nos Upanishads para remover todas as limitações, superimposições que estão sobre nós mesmos. All the limitations which we have, when they are negated, what remains is that Atman, which is identical with that Brahman. Todas as limitações que nós temos, quando são negadas, o que sobra é Atman. This is why the Vedas are the only means of establishing that the Atman and the Brahman are one. This is the method of teaching. Os Vedas, então, estabelecem que o Atman e Brahman são um. And enable a real seeker to develop the capacity to experience this oneness. E possibilita a um verdadeiro buscador espiritual alcançar essa unidade. The process is the neti neti, not this, not this.
O processo é chamado net-net, que é não é, não é. The seers have made the tradition of the Upanishads, Os místicos fizeram essa tradição dos Upanishads, which are the purifying portions of the Veda Bhaga, the second part called as the Upanishadic teaching. que são a parte purificadora, né, da segunda parte purificadora dos Vedas. When you remove our limitations, you purify yourselves. Porque quando você remove as limitações, você purifica a si mesmo. Means limitations removing means the fault and removing of the fault understanding. Remover o entendimento errôneo. So the teachings of the Vedas, or in another way, the teachings of the Upanishads is called as Vedanta, Os ensinamentos dos Upanishads são chamados de Vedanta, because it investigates into the real essence of the object, yathartha vastu. porque investiga na essência real dos objetos. The essence of the every phenomenal aspect is the nominal, what it is, called as the supreme being, pointed by 3 pointers, Sat, Chit, Ananda, Swarupa. A essência de todos os objetos é Satchidananda Swarupa. So this is the conclusion of the Vedas. Essa é a conclusão dos Vedas. To help the human being to make him shed all his limitations and realize his oneness with that supreme being. A meta dos Vedas é fazer com que todos os seres humanos removam suas limitações e alcancem o Ser Supremo. If we call the Brahman as the supreme being, Se você chamar esse Ser Supremo como sendo Brahma and the individual as the human being, e o ser individual como sendo o ser humano, so cancel out the limitations called as human aspect. cancelar as limitações, que são as limitações humanas. So cancel out the adjective, the supreme, the quality supreme from the supreme being. Retirar as qualidades de supremo, do Ser Supremo. So what remains is the beingness of the individual, beingness of that supreme being, so are identical. O que permanece é apenas a existência, que são idênticas. The human limitation, when it is removed, the beingness, the existence, the total existence comes to its light. O que permanece é a existência, que vem à luz. Because of this, the meaning of the teachings of the Upanishad is called as Brahma Vidya. Por isso, os ensinamentos dos Upanishads é conhecido como Brahma Vidya. Brahma Vidya means teachings about the knowledge about the Brahman. O conhecimento de Brahma. Brahman means the essence of every phenomenal thing. Brahma é a essência de todo o fenômeno. To understand the subtle path, subtle teachings, there is a necessity of a guru. Para entender esses ensinamentos sutis, há necessidade de ter um guru. And taking a refuge and learning it from him. E se entregar a ele e aprender dele. So Upanishad means upasangamya. Upanishad has got 3 one, Upa, Ni and Shad. Upanishads tem 3 sílabas, Upa, Ni, Shad. Upa means upasangamya, to present yourself in front of a competent teacher in a proper manner. Upa significa apresentar-se na frente de um mestre competente de uma maneira apropriada. And prepare yourself to serve him sincerely. E preparar-se a si mesmo para servi-lo sinceramente. So, Upa means to present yourself properly and be ready to serve the teacher. Why? For the sake of that ultimate understanding. Apresentar-se diante de um mestre e estar pronto para receber os ensinamentos. Para quê? Para alcançar esses ensinamentos. So, second letter, Ni signifies a firm determination to squeeze out, to separate what is and what is not. A sílaba Ni significa a determinação forte de separar o que é real e o que não é. So, what it is changing in nature and what it is not changing in nature, one should be clearly separated. That Ni, that firm conviction one should have, a student should have. O estudante, então, ele deve ter a capacidade de separar o que é real e o que não é. And also to separate, to understand that reality which is beyond the triple factors. Triple factor, knower, known and the knowing. Conhecer aquela realidade que vai... Okay. There is a knower, there is an object in front. So object is called as the known. I am the knower. There is a process of knowing. Beyond these 3 aspects, there is a substratum reality that is called as the Brahman.
one should be determined to understand this aspect. Existe além de todo o processo de percepção que envolve o observador, o processo de conhecer o objeto, além de todos esses aspectos, existe o Supremo Brahman. To transcend these triple factors and understand that one unity. Entender que transcendendo todo esse processo, alcança-se a unidade. So, ni means to squeeze out everything, to separate between real and unreal. Então, a sílaba ni dos Upanishads significa means what? Ni means to separate between real and unreal. Separar aquilo que é real do que é irreal. And to transcend the triple factors, the knower, known and the knowingness. E transcender esse aspecto triplo que é o aspecto do conhecedor, do objeto e do processo de conhecimento. The final word, Sad, Upanishad, the final word Sad means to understand that unchanging supreme being. A última sílaba, Sad, significa entender aquele ser supremo. Which is one without a second, non-dual, not two, it is only one, undivided, indivisible. Ele é não dual, ele não é divisível. So, this vidya, the understanding is called as Upanishad. Esse entendimento é chamado Upanishad. The root Sad also means to destroy what it is not true. A sílaba Sad significa também destruir aquilo que não é a verdade. Sad also has another meaning called as Gati, which means knowledge, right knowledge. Tem um outro significado, que é o conhecimento correto. Means Sad means Upanishad. Sad means to destroy what is wrong and to understand what is right. Sad significa eliminar aquilo que não é correto e obter aquilo que é correto. So Upa means to sit very close to the essence, to the truth, to understanding of the truth. Upa significa sentar-se próximo da verdade. Ni signifies the annihilation of the interactive world and its bondage, the objective world. Ni significa a aniquilação the annihilation of what? All the objective world, objective knowledge. Aniquilação do conhecimento relativo. So, Sad signifies knowing the ultimate existence. Sad significa conhecer a existência última. Which is non-dual in nature. Que tem a natureza não dual. The teaching which imparts this aspect is called as Upanishad. O ensinamento que transmite esse aspecto é conhecido como Upanishad. That portion of the Vedas which establishes the Brahman aspect is known as Upanishad. Aquela parte dos Vedas que estabelece o conhecimento de Brahman é conhecido como Upanishad. That portion of the Vedas which describes about this Brahman aspect is called as Upanishads. Que descreve sobre o conhecimento de Brahman. It is also known as the Vedanta. Conhecido também como Vedanta. This is the conclusion of the Vedas. Essa é a conclusão dos Vedas. That is the part of the Vedas which helps us to understand that ultimate truth. Ajuda a entender a verdade última. Which cannot be negated. Isso não pode ser negado. So, which is pure existence itself. E ela é a pura existência. The main thrust of this portion is to understand the meaning of these teachings and try to recognize that Satchidananda aspect. O principal propósito dos Upanishads é entender essa verdade e reconhecer o aspecto Satchidananda. So, in one word to say, it is Brahmaikya Bodha, the realization that the Brahman and the Atman are one is the goal of the Upanishadic teachings. A meta dos ensinamentos dos Upanishads, então, é entender que that the Atman and the Brahman are one and the same. Entender que o Atman e Brahman são a mesma coisa. And what appears as the samsara, as the interactive world with name and form, is called as mithya, illusion, means a relative truth, an apparent truth. E aquilo que nos aparece como um mundo fenomenal é uma verdade aparente. So it is what appears to be, but in its essence, it is not what it is. É aquilo que parece ser, mas em sua essência não é aquilo que é. Mithya, when we say, it is an interactive world, in the world of name and form. É um mundo de nomes e formas. But the substratum of this interactive world, there is a Satchit Ananda aspect to it.
Mas o substrato dos nomes e formas é o Satchidananda. So by understanding the substratum of this entire phenomena, one realizes that ultimate truth. Entendendo a respeito desse substrato, a pessoa alcança essa verdade. This is also known as understanding one's own swarupa, or the attainment of the liberation. Isso significa alcançar a liberação. So this is the goal of the Vedas, to make us understand the real nature of ourselves, that is the Atman, identical with the Brahman. Então essa é a meta dos Vedas, fazer-nos entender a verdadeira identidade entre Brahma e o nosso ser individual. So with this, today's talk I shall conclude. Om, possa o Senhor que a meta de toda adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Om Priyatam Pundari Kakshaha Sarvagneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Harihi Om Tatsat Shri Ramakrishna Arpanamastu.